O que é que vocês acham dessa coelhinha aqui? Eu tava limpando aqui o bracinho dela, muito oleoso. Vocês possuem bebês que ficam assim, com o vinil todo oleoso? Alguns meus não aparece isso não, mas tem outros que parece assim que eu derramei um copo de óleo neles. Ficam super oleosos, brilhando mesmo, pedindo uma limpeza. Eu tô limpando só com a aguinha mesmo. Às vezes eu aproveito para dar banho, mas nos últimos tempos eu não tô dando banho não, tá sendo só mesmo no paninho molhado. Ontem bem cedinho, eu tive que sair para resolver um negócio. E aí, por coincidência, tinha sido em frente a um local que eu já trabalhei, que me trouxe muitas recordações. Vocês costumam voltar a locais que vocês frequentaram e que foram muito importantes para vocês? Tem gente que aconselha a não voltar ao passado, né? Porque é um passado, né? Eu já não frequento mais aquele local, eu já não trabalho mais ali. E então se considera que foi o passado. Porque dizem que quando se volta ao passado, no local geográfico, aquilo já não tem mais nada para dar pra gente, certo? Porque aquele passado da gente naquele local ficou só na lembrança, ficou na memória, ficou possivelmente na saudade, não é? Ou na tristeza, se foi uma experiência ruim, né? No meu caso, foi uma boa experiência. E de fato, eu constatei isso mesmo. Olha, eu me senti tão triste, tão para baixo, tão sobrando, tão intrusa naquele local, porque não era mais o meu local. Até parecia, não é? Porque estavam as construções, né, da mesma forma, mas já não era mais. Me deu aquela recordação, principalmente dos bons momentos, e eu tive muitos momentos bons enquanto frequentava aquele espaço geográfico. E me deu uma tristeza, me deu um peso muito grande voltar ali. Aí eu aceitei mesmo os conselhos de quem dá, que diz que não volte aos locais que você já esteve, que você foi feliz, porque aquilo já não tem mais nada a trazer para você, a não ser uma grande melancolia. E eu constatei. E aí, volto de novo ao que ontem eu deixei faltando para complementar hoje em relação ao filme que eu fui assistir. E coincidiu que o filme era justamente isso, um filme maravilhoso, minha gente. A Vida de Chuck. Ele começou ontem em todo o Brasil. Então, se alguém tiver curiosidade, pode ter certeza que vai pegar um filme, vai assistir um filme precioso, desses que exala a sensibilidade. E que se você se vê de uma forma ou de outra, imerso naquele enredo, porque diz respeito também à sua vida, diz respeito à vida de todo mundo, porque trata justamente dessas memórias que se tem na hora da morte. E também não precisa ser na hora da morte. Acabei de relatar para vocês que eu tive essa experiência pela manhã, quando eu retornei a um local que eu já frequentei durante muito tempo, porque era trabalho, né? E que eu fui feliz e que me deu uma tristeza, me deu uma melancolia, me deu um sentimento de que eu era uma intrusa ali. Eu já não pertencia mais àquilo, certo? O meu momento já não era esse, lá, não é? O meu momento atual já é em outro canto, com outras experiências. E o filme, ele trata justamente disso, das memórias que a gente tem, no caso, era na hora da morte, no caso do enredo, né? Mas não é necessário que chegue na hora da morte para a pessoa se lembrar disso. Quando às vezes você é jogado em determinadas experiências, como foi o que eu tive ontem, você chega a essa reflexão, não é?
de que as coisas não são o que a gente pensava aqui dentro que seria. Que o melhor mesmo, pelo menos no meu caso, cada um sabe de si, é que na medida que o tempo for passando, vá deixando isso para lá, vá deixando isso para lá. Eu tive uma vez, eu não me lembro há quanto tempo faz, que eu tive uma vontade, no dia do meu aniversário, de ir aos locais que eu já morei e fotografar. Faz tempo, né, que eu me lembro que eu ainda usava as maquininhas de filme. Eu fotografei várias casas em que eu já havia morado. Não todas, porque algumas já tinham sido destruídas, não é? Mas eu tive essa experiência também da destruição, de chegar lá e ter uma outra coisa. Ou tá com um muro diferente, certo? Mas eu já tinha sentido assim, ligeiramente isso. Só que, talvez nessa época, já que faz tempo que isso aconteceu, eu não tivesse ainda o amadurecimento que eu tenho hoje, porque aí eu ainda fiquei satisfeita, já pesou, eu era muito ativa ainda trabalhando nessa época. Aí o que me chamou mais a atenção foi eu ter tido essa iniciativa, ter ido em todas as casas, ter fotografado, foi eu ter cumprido essa minha vontade, esse meu desejo para comemorar esse aniversário, não é? Mas hoje em dia eu digo que é melhor deixar o passado no passado mesmo. Porque ele machuca muito, ele mexe com a gente totalmente assim, por dentro, e a gente, com o amadurecimento, até que a experiência é boa, porque a gente alerta. Foi o que aconteceu ontem no filme, né? Eu saí assim do filme extasiada, eu saí assim, eu só queria refletir, eu só queria me colocar no lugar daquele personagem, e refletir sobre isso. Se eu, você, qualquer um, tudo é possível, né? A vida não diz pra gente qual é o prazo da gente, não é? Então, se fosse agora, nesse momento que a gente morresse, começasse a morrer, tivesse uma doença, qualquer coisa assim que levasse um pouquinho de tempo para poder rememorar, o que a gente lembraria? Porque sabe que na memória também não vem só aquilo que a gente quer, não. Às vezes vem fatos aleatórios, não é? Você não, é feito um sonho, você não tem muito controle, não. E o filme mostrava bem isso. Pode trazer pessoas muito significativas, pode trazer apenas pessoas que transitaram pela vida da gente assim, en passant, ligeiramente. Mas o importante é o que a nossa memória guarda para ser recordado. A gente abdicou de si, a gente abdicou dos sonhos que a gente teve, dos projetos mais importantes que a gente foi deixando para trás por causa de outras coisas que nos sentimos mais na obrigação de resolver, ou que era de fato por questão de responsabilidade resolver, ou que por negligência a gente viveu assim deixando para lá, porque empurrando para um futuro que a gente nem sabia se existiria ou não. Enfim, todas essas recordaçõezinhas que o filme me trouxe, que eu trago agora para vocês, com segurando aqui essa bebê belíssima, certo? E dizendo para vocês que eu tô aqui hoje, não sei se eu volto de novo. Uma coisa eu sei, que hoje eu preciso cortar esse cabelo, fazer a minha sobrancelha, pintar as unhas, porque já tá passando do limite. Olha lá, ele é muito armado, aí ele começa a ir para cima, fica muito rebelde, então só uma boa tesoura é que resolve esse problema dele, acalma ele. Minha gente, vou ficando por aqui, mostrando mais uma vez a minha gatinha, a minha coelhinha. Eu não sei de quem são essas orelhas, eu só sei que nela ficaram muito lindas. Olha, pessoal, olha que coisa mais fofa, olha que coisa mais maravilhosa. Quem conhece os kits vai saber que esses membros estão trocados, não é? Ela não tem essas perninhas, mas essa sou eu. Eu gosto de pedir para minha cegonha trocar os membros quando eu não gosto dos membros, para ficar mais parecida comigo. E não parecida com o original, parecida com o que todo mundo gosta mais, porque foi assim que a artista fez, mas eu dou a minha reformulada para ficar de acordo com o que eu gosto. Vocês também fazem isso?
Ou vocês preferem mesmo que seja o original? É bem verdade que tem mais valor. Houve um tempo que eu me preocupava com isso. E quando eu quiser me desfazer, eu vou conseguir recuperar pelo menos parte do que eu investi nelas. Hoje em dia não, hoje em dia eu nem me lembro disso. Não estou mais nem preocupada em me desfazer. Eu tinha, sim, o projeto de me desfazer quando eu fizesse 70 anos. Mas hoje eu não sei. Eu acredito que hoje em dia é mais provável que eu me desfaça dela quando não houver mais espaço para guardá-las. Quando eu tiver de sair dessa casa, porque aí não vai ter o espaço suficiente para elas, aí eu vou me preocupar com isso. Mas eu não estou mais planejando quando me desfazer das minhas coleções, não. Porque uma coisa também a gente aprende todo dia com a gente, né? Uma coisa, voltando de novo para a memória, não é? É que eu, vasculhando a minha memória, eu percebi, eu sempre gostei de coleção. Desde aquelas coleçõezinhas de chaveiro, quando a gente é menino, sabe, menina? Que a gente vai fazendo chaveiro, coleção de chaveiro, vai fazendo coleção de lápis, às vezes, de borrachinha, a época que saíram aquelas borrachinhas, umas borrachinhas importadas que vinha com desenho de tudo. Ou seja, eu sempre fiz coleções. É bem verdade que as coleções de boneca foram as mais constantes na minha vida. Sempre que eu podia, eu fazia coleção de bonecas. Aí depois me desfazia de toda aquela coleção. Aí mais adiante eu fazia coleção de novo de boneca. Aí me desfazia. E nisso, minha gente, não só de boneca. Às vezes uma coleção, uma coisa que a gente tenha, dá início a outra coleção que a gente tem vontade. Aí disso, dessa minha... Agora que eu entendi que eu gosto disso, eu só mantive duas preocupações para eu ter atenção. A hora de parar, como é o caso que eu disse para vocês, que eu já parei das bonecas, a não ser assim alguma extra que apareça, e que eu me esqueci, qual é a outra? Uma é ter o controle, a outra é não fazer essa coleção muito grande. Então, as coleções que eu tenho hoje, as maiores são a de Bebê Reborn e a dos meus livros em HQ. Mas outras coleções, subcoleções, que eu chamo de subcoleções, eu procuro não levar além do que 10. 10 é o máximo que eu levo nas minhas coleções. Porque não adianta, porque é tão gostoso você fazer coleção. E outra coisa, ela revela o seu gosto. No momento que você está se preocupando em fazer, digamos, por exemplo, né? Se eu quero fazer coleção de enfeitezinho de cabelo para as bonecas, já está revelando alguma coisa de você. Nem todo mundo simpatiza em fazer coleção de tudo. Tudo isso, pessoal, faz parte da nossa memória, revela a nossa personalidade, indica o nosso momento presente, as coisas que a gente tá dando valor, tá dando atenção e tá investindo naquele momento. É o que a gente vai guardar na memória, é o que a gente vai levar naquele último momento derradeiro que o filme mostrou e que a gente também vai ter. Geralmente a gente tem, às vezes a gente não tem, quando é uma morte repentina, não é? Mas eu acho que na hora que a gente estiver recordando de tudo isso, vai adquirir uma importância que a gente nem imaginava que tivesse durante o período que a gente está formando aquela coleção, formando aquelas memórias, enfim. Era essa a minha mensagenzinha de hoje. Um forte abraço a todo mundo, uma excelente sexta-feira e tchau! Mais uma vez, vou mostrar para você a minha gatinha.